Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Seja muito bem-vindo ao canal Felipe Ramos Estudos da Palavra. Estamos em uma série muito especial do livro de Apocalipse. O Apocalipse, o fim revelado, esse é o título da nossa série. São 24 estudos que você está acompanhando comigo aqui. Cada sábado estamos trazendo um orador diferente. Nessa noite estamos com uma live super especial, bem mais equipada, onde nós vamos mostrar os slogans, os slides aqui. E você é o meu convidado especial. Peço desde já que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que toda vez que for postado um vídeo novo, ou iniciar uma transmissão nova, o YouTube te notifique. Você pode participar dessa live pelos comentários, comente sobre o tema dessa live, deixe seu like também, para que o YouTube indique este vídeo, esta live, para outras pessoas. É de graça e você não paga nada por isso, ok? Nós chegamos ao estudo de número 3, o protagonista revelado. Né? Nós, semana passada, estudamos sobre a origem do pecado, e nessa semana nós vamos aqui, então, ver o grande protagonista, não apenas do livro do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. E gostaria então de, a partir de agora, apresentar a vocês o nosso orador, nosso palestrante desta noite. O nosso palestrante dessa noite é o irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo, irmão. Boa noite, o irmão pode se apresentar já aí para os nossos ouvintes, para quem está assistindo essa live aí, pode se apresentar aí e já pode dar o pontapé inicial aí no tema desta noite. Muito bem, irmão. Meu nome é Rodrigo, quero desejar uma boa noite a todos. Moro na cidade de Socorro mesmo, sou membro ativo da IASD, e o irmão Felipe, ele veio, entrou em contato comigo para a gente poder participar, né, desse estudo aqui que ele está fazendo aos sábados à noite, né? Esse sábado aqui pelo menos está uma noite chuvosa, é um sábado muito propício para estudarmos a palavra de Deus. Bom, Filipão, eu vou aqui pedir para você liberar o PowerPoint aqui, por gentileza. Joia! Deixa eu fazer ele ficar grandão assim. Esse é o tema 3 dessa série de 24 temas. Ele é um estudo bastante completo. Ele é um estudo que vai abordar vários e vários temas, né? E vai falar de todo o livro do Apocalipse. E nesse início aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o protagonista. Deixa eu dar um cliquinho aqui. O protagonista revelado. A primeira coisa que a gente pensa é quem é o protagonista do Apocalipse? Eu acho que não fica dúvida para ninguém. Mas vamos tentar entender o que é um protagonista, né? O protagonista, ele é o personagem principal do Apocalipse. E quando a gente fala dessa maneira, eu acredito que todo mundo vai concordar que o protagonista do Apocalipse é o próprio Jesus Cristo. Só que, Felipe e amigos, o que ocorre? Muitas vezes, quando a gente se achega para estudar o Apocalipse, a gente acaba dizendo que Jesus é o protagonista, mas acaba dando mais importância para outros temas no Apocalipse do que para o próprio Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas chegam para estudar o Apocalipse e eles acham que a principal mensagem do Apocalipse, por exemplo, são as bestas, né? São as pragas, as trombetas. Mas conforme a gente vai ver no tema de hoje, Jesus Cristo, ele é o principal personagem do Apocalipse. Todas as coisas convergem para ele, e mesmo em meio àqueles grandes temas que a gente ainda vai estudar mais para frente,
que falam sobre eventos proféticos e tudo mais, é possível entendermos qual é a ação do Senhor Jesus Cristo dentro daquele tema. Conhecer um personagem central de um livro o torna mais agradável, né? Quando a gente tem em mente quem é o personagem principal e qual é o tema principal, quando a gente lê o livro, a gente sabe a nossa simpatia, a nossa afeição, ela se agarra no personagem principal ali, né? Acontece isso com livros, acontece isso com filmes. Tá assistindo um filme, a gente simpatiza lá com o personagem principal, a gente acaba acompanhando toda a história que o envolve, as coisas que acontecem com ele, né? E no livro do Apocalipse, saber que Jesus é o personagem principal, né? E entender qual é o tema principal, com certeza vai fazer com que nós estudemos esse livro de uma forma diferente, de uma forma cristocêntrica, como deve ser. Não há dúvidas de que Jesus é o personagem central do Apocalipse. Na grande história, né, do grande conflito entre o bem e o mal, Jesus é o representante do bem. Olha só que coisa curiosa, né? Olha só esses dados. Jesus, ele é identificado no Apocalipse por 38 nomes e títulos diferentes. Olha só que coisa que chama atenção, que coisa poderosa, né? Só nos primeiros 3 capítulos, Jesus Cristo, através desses nomes e títulos, ele é mencionado cerca de 137 vezes. E em todo o livro existem 250 referências a ele. Jesus aparece ali, logo no primeiro capítulo, andando entre os 7 candelabros. Eu acredito que nos próximos estudos serão abordados acerca do que significam esses 7 candelabros. Mas já adianto ali, ele com as estrelas nas mãos, né, já representando aí os líderes das igrejas, essa cena aparece Jesus andando no meio da sua igreja, né? Ele protegendo, ele cuidando, ele abençoando, e a gente vai ver isso ao longo de toda a parte histórica do Apocalipse e também vai entender a ação dele quando for na parte final do livro do Apocalipse. E aí Jesus aparece, então, andando entre os 7 candelabros, uma figura bastante diferente, né? Por que essa figura toda branca, né? Brilhante? Porque ela foi descrita desta forma, né? Logo ali no capítulo 1 do livro. O texto bíblico, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, né, vestes compridas, cingido à altura do peito. Então, olha lá, é mais ou menos o que essa representação gráfica aí tá mostrando, né? Uma veste comprida, ali na altura do peito, né? Um cinto prendendo a sua roupa. Vamos voltar para o texto bíblico. E a altura do peito com uma cinta de ouro. É aquilo que a gente estava falando, né? Nessa figura. Continuando, diz que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E ele diz ali que tinha na mão direita 7 estrelas, nós vimos ali na figura, né? E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Nós vamos perceber que tudo isso é uma grande simbologia, né? É a profecia apocalíptica, e tudo isso aí representa alguma coisa. A espada afiada, ela representa a palavra de Deus. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha que descrição curiosa. Quando nós vemos essa descrição, ela nos lembra muito alguns textos do Antigo Testamento. O Apocalipse, os amigos, não sei se os amigos sabem, né? Acredito que saibam, uma boa parte do Apocalipse, talvez a maior parte dele, ele foi retirado de textos do Antigo Testamento, né? Não necessariamente textos na sua íntegra, né? Mas também alusões, citações.
Então, muita coisa de que está escrito no Apocalipse foi retirada de imagens do Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós vamos para... Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, se o amigo em casa tiver a Bíblia, pode abrir também, em Daniel, capítulo 7, nós vamos ver ali uma cena de juízo. Daniel, capítulo 7... No verso 9, eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí. Daniel capítulo 7, no verso 9, diz assim. O próprio capítulo de Daniel, capítulo 7, é algo interessante, né? Ali vem falando sobre os 4 animais que saem do grande mar, e a gente às vezes tem uma tendência a dar um enfoque muito grande nos animais, mas o personagem central, nós vamos apresentar nessa cena aqui também. Daniel 7, verso 9, olha só a descrição. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Aqui está falando de Deus. E olha a descrição de Deus. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. A descrição de Deus nesta passagem de Daniel é a mesma descrição de Jesus Cristo quando João, o apóstolo que estava na ilha de Patmos, ele teve em visão de Jesus Cristo, né? É a mesma visão, é a mesma descrição. O Deus do Antigo Testamento agora está sendo repetido, né? Aquela figura, né, que Daniel viu, aquela aparência que Daniel viu, está sendo repetida na visão que João teve. O Deus do Antigo Testamento, Deus o Pai, ali mostra como ele estava caracterizado. Jesus Cristo, que também é Deus, o Deus Filho, está sendo descrito da mesma forma. Quer ver uma outra passagem que eu achei bastante interessante aqui? É a passagem de Ezequiel 43, verso 2. Vou abrir aqui a Bíblia. Ezequiel 43, verso 2. Encontrei aqui. Diz assim: Eis que do lado do leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas. Aí, na visão que João teve de Jesus Cristo, ele também falou, a voz dele era como voz de muitas águas. No Antigo Testamento, esta era a percepção do profeta acerca de Deus quando ele falava. Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, também é dito nesta mesma descrição, na aparência e na sua voz. Quanta riqueza de detalhes João está nos dando acerca da figura, né? Acerca da visão de Jesus Cristo. Ali todo aquele brilho, né? Todo aquele esplendor, né? Jesus em glória. Jesus falando, né? Uma voz maravilhosa. Imagina só, né? Deus quando canta, ele canta nas 4 vozes, né? Acredita-se isso? Que coisa fantástica deve ser, né? Ali está tendo João, tendo uma visão do Cristo glorificado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a glória de Jesus. Continuando, amigos. Jesus Cristo, então, no início do livro do Apocalipse, ele aparece como? O Alfa e o Ômega. Também é uma linguagem que no Antigo Testamento se refere a Deus. Ali no início do Apocalipse já vem dizendo que Jesus foi o vencedor da morte. Eu acho que talvez as maiores dificuldades que alguém pode passar é quando enfrenta a morte, né? Quando a própria pessoa enfrenta a morte, tá? Ou quando a pessoa perde uma pessoa querida, né, pela morte, né? E está em luto. Mas aqui no Apocalipse vem dizendo que Jesus ele venceu a morte. E como vencedor da morte, ele pode dar essa vitória para as pessoas que hoje estão lutando contra a morte. O que esse texto diz?
que a morte não é o final para aqueles que creem em Jesus. Porque para aqueles que creem em Jesus, mesmo que venham a morrer, lá quando, por ocasião da volta de Cristo, eles serão ressuscitados, tornarão a viver. Só que agora tornarão a viver para nunca mais passar pela morte. Porque Jesus já venceu a morte na cruz do Calvário e no final, ainda tem o tema do milênio, né? No final do milênio, ele jogará a morte, ele destruirá a morte para todo sempre. Jesus Cristo, ele aparece também como todo-poderoso. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Eu sei que às vezes algumas coisas que a gente pode falar pode parecer assim um clichê, uma frase repetida, uma frase de efeito, né, como se diz. Mas se Deus é o todo-poderoso, isso quer dizer que ele tudo pode. Não é porque ele tudo pode que tudo ele vai fazer conforme a gente pedir, porque tem coisas que pedimos que nós nem sabemos o porquê, né, estamos pedindo aquilo. São coisas que talvez nos fariam mal. Mas a nossa fé deve ser nesse Deus Todo-Poderoso. Se você está enfrentando alguma dificuldade, confie em Deus, ore a Deus, peça a Deus e creia que Ele tudo pode fazer por você, até mesmo se a sua oração não for respondida do jeito que você estiver pedindo, do jeito que você quer. Porque Deus sabe todas as coisas também, Ele é onisciente. E tudo que Ele faz, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então confie, peça, creia que Deus pode fazer tudo por você, mas confie a ponto de aceitar que tudo que Deus faz por você é o melhor. Ali Deus, Jesus Cristo é apresentado como a nossa salvação, nosso Salvador. A salvação é somente no nome de Cristo Jesus. A gente já vai ver um pouquinho mais adiante um texto maravilhoso acerca desse assunto. Diz que ele é o majestoso Rei dos Reis. Ah, meu Deus, quando a gente chegar nessa passagem do Apocalipse, hein, vai ser maravilhoso. Senhor dos Senhores. Olha quanto título poderoso, né, que Jesus é referido no Apocalipse. Agora, o Apocalipse, quando a gente está falando aqui do personagem principal, mas também tem o tema principal, e dentro desses temas que estão ligados ao tema principal, nós vamos perceber que o Apocalipse ele nos apresenta alguns livros que são mencionados no próprio livro do Apocalipse. Que livros são esses? Lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 5, diz assim: o vencedor, ele será vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Então aparece um outro livro dentro do livro do Apocalipse, chamado Livro da Vida. E ele continua o texto assim, ó. Pelo contrário, então o nome não será apagado do livro da vida, pelo contrário, Jesus diz assim: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só que coisa, aqui vai ter um outro texto também que fala sobre esse livro da vida, né? Mas aqui ele dá uma extensão. Nela, conforme Apocalipse 21, 27 diz, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Afinal de contas, o que é este famoso livro da vida? No livro da vida contém os nomes dos que serão salvos. Não é Deus quem coloca os nomes. Mas como assim? O livro é de Deus, mas não é ele quem... Não. Quem é que coloca o seu nome no livro da vida? Vamos entender o seguinte. O livro da vida, quem tem um nome escrito no livro da vida, conforme o Apocalipse nos ensina, são aqueles que estarão salvos. Mas não é Deus quem coloca o nome lá. Mas espera um pouquinho. Deus ele não quer salvar as pessoas? Ele quer. Por isso o Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. E por que ele não põe o nome da pessoa lá no livro da vida? Não é desejo dele salvar a todos? Exatamente, é desejo dele salvar a todos, por isso ele morreu por todos. Porém, a salvação deve ser aceita. Então, cabe a cada ser humano querer o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que tem o nome dos salvos.
Jesus morreu para nos salvar. Deus está fazendo uma obra poderosa para nos salvar. Mas cada um de nós temos que decidir se aceitamos essa salvação ou não. Então, o responsável por colocar o seu nome no livro da vida é você mesmo. Mas no Apocalipse aparece também outros livros. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, no verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha só, irmãos, aqui está uma cena de juízo. Deus está no trono. Então se abriram livros, livros no plural. Que livros são esses? Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então quem é que está no livro da vida? O nome dos que estão salvos. E esses outros livros aí? Olha lá, vamos continuar lendo. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, estes livros, tem o livro da vida. Quem está no livro da vida? Os salvos. E tem outros livros. Os livros aonde estão escritos as obras de cada um. Nós não sabemos ao certo como são esses livros. Na época que João escreveu, os livros eram pergaminhos, né? Hoje nós temos até livros digitais. Então, se o ser humano ele conseguiu desenvolver aparelhos eletrônicos que acomodam milhares de livros em um único aparelho eletrônico, né? Eu acredito que é possível que Deus tenha uma tecnologia muito superior, capaz de abrigar, né, num local os livros com a história da vida de cada pessoa. Porque é isso que o Apocalipse está dizendo. Nestes livros estão escritos as obras de cada um de nós. E nós não temos só obras boas, né? Infelizmente. Isso quer dizer que existem livros que têm os nossos registros. Volto a dizer, não sabemos como são esses livros, né? Mas existem registros no céu de cada pessoa que um dia viveu e ainda viverá no planeta Terra. Nesses registros estarão registradas todas as obras dessas pessoas, todas as nossas obras, boas ou más. Por quê? Você vai estudar ainda sobre o juízo. E você vai entender que isso é para o juízo, para que não haja dúvida no universo e para ninguém de que cada pessoa foi julgada de maneira correta. Então, recapitulando, existe o livro da vida. Se você está com o nome no livro da vida, a gente já vai ver agora, daqui a pouquinho, sobre isso, você estará salvo. E existem livros que têm o registro de toda a sua vida, da sua vida todinha. Fala uma coisa para mim. Se a sua vida se abrisse hoje num telão e lá aparecesse escrito todas as suas obras, como você se sentiria? Você ficaria preocupado? Você ficaria preocupada se a sua vida fosse revelada como um livro e todos pudessem ver as suas obras, todos pudessem ver as coisas que você faz quando ninguém está vendo? Você ficaria preocupado? Você ficaria preocupada ou não? Eu acho que a maioria de nós ficaríamos preocupados, porque existem momentos em que talvez nós não queiramos, que passaríamos vergonha, né? Como diz no popular aí, né? A gente passaria um carão se as pessoas descobrissem, né? Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus perdoa cada pecador, Deus perdoa todos os pecados, Ele joga os nossos pecados no fundo do mar, e para aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados, o seu nome permanecerá escrito no livro da vida. Que coisa fantástica. Quando alguém quiser acusar, Jesus vai falar assim: morri por ele. Eu morri por ele. Seus pecados foram apagados. Você quer que as suas más obras sejam apagadas? Aceite Cristo Jesus, meu irmão. E o seu nome estará no livro da vida. Todos os livros estão em conexão com o juízo de Deus. Agora, olha só, Jesus é o único ser do universo capaz de abrir o livro que estava na mão de Deus. Quando nós chegamos ali, no capítulo 5 de Apocalipse, aparece um outro livro.
você ainda vai estudar sobre isso. É um outro livro ainda, é um livro todo selado, né? Escrito por dentro e por fora. E aí, ali estavam os anciãos, eles estavam chorando, porque ninguém era capaz de abrir esse livro. De repente, a descrição do Apocalipse, ela nos traz o seguinte texto. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isto é uma linguagem simbólica, tá bom? Você vai cada vez mais entender essa simbologia apocalíptica. Continue acompanhando o estudo aqui no canal do Felipe. Ele vai abordar, os convidados dele vão abordar todos esses temas e vão tirando todas as dúvidas. E se você quiser aprofundar mais sobre esse tema, está aparecendo aí na tela o WhatsApp, né? Você pode entrar em contato com esse WhatsApp. O importante é que você não fique com dúvidas. Se você está tendo alguma dúvida, pode colocar sua pergunta aqui, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp e continue acompanhando essa série. E ali está dizendo o seguinte, voltamos para ler o final, né? E aí, esse cordeiro, como tendo sido morto, ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus está sentado no trono. E o cordeiro é Jesus. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse é um outro tema também. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Este livro que nenhum ser no universo conseguia abrir, de repente todo mundo chorando ali, de repente aparece o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, mas a dignidade dele para abrir este livro, tomar o livro das mãos do seu Pai do trono e abrir esse livro, ela foi ganha porque ele foi o Cordeiro de Deus que morreu, que tirou o pecado do mundo. Por quê, irmãos? Porque a obra de Cristo Jesus de salvação, ele ter vencido em vida aqui, vencido a morte e hoje estar num trabalho, continua num ministério de salvação, num ministério de intercessão, é que o tornou digno de abrir esse livro. Não como leão, embora seja importante esse símbolo também, mas o símbolo que lhe deu essa dignidade foi o seu grande sacrifício de amor por cada um de nós. Então, esses são os livros. Nós temos o livro da vida, nele estão escritos os nomes dos salvos. Nós temos os livros das nossas obras, boas e más. Nós temos, e quando aparece o livro das obras, boas e más, e que as obras más, se elas permanecerem sem uma confissão de pecados, o nome da pessoa sai do livro da vida, ou nem é inscrito no livro da vida. O pecado precisa ser abandonado. Isto mostra, irmãos, o fato de ter o juízo, o fato de ter esses livros, né, que faz uma referência ao juízo de Deus, isto mostra que nem todos serão salvos. Uma vez assistindo uma série, né, uma série de estudos, há muitos e muitos anos atrás, uma convidada, depois que assistiu o tema A Volta de Cristo, ela virou para nós e disse assim, olha, eu tenho a impressão, nós a convidamos para assistir em nossa casa, essa série. E depois de assistir esse tema, A Volta de Jesus, ela disse assim, olha, eu tenho a impressão que quando Jesus voltar, né, todos vão ser salvos, porque Deus é amor. Olha, é verdade que Deus é amor e que Deus quer salvar a todos. Mas é verdade também que Deus é justo. E o julgamento fará com que muitos se percam. Não porque Deus os fez perder, mas porque as próprias obras que estão relatadas, registradas nos registros celestiais, nesses livros, elas vão dizer, elas vão testemunhar
do porquê a pessoa se perdeu, e isso vai mostrar que ela se perdeu porque ela fez escolhas para se perder, né? Ela não escolheu a salvação em Cristo Jesus. E aí vem muitas e muitas argumentos, né? Puxa vida, né? Eu tenho que endireitar minha vida para ir até Cristo, para ir na igreja, né? Eu tenho que mudar, eu tenho que deixar isso, eu tenho que fazer aquilo. Veja, você tem que ir até Jesus do jeito que você está e Ele que vai te dar forças para você mudar a vida. O Espírito Santo é que vai fazer uma obra de mudança na sua vida. Isso é um engano do inimigo, você achar que você não é digno de ir numa igreja, de você tem que mudar muito ainda, né? Veja, todos somos pecadores e todos somos falhos. Provavelmente, quando você entrar numa igreja, você vai ver uma pessoa muito falha lá, que talvez tenha falhado com você. Mas o convite é individual. Deus faz um convite para você o aceitar, para você aceitar a salvação em Cristo Jesus, para o seu nome ficar escrito no livro da vida. Não fique demorando para tomar essa decisão, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí nós temos o livro do capítulo 5 do Apocalipse. É um livro todo selado, você ainda vai estudar sobre os 7 selos. E Jesus aparece como digno de abrir esse livro, somente ele é digno. Somente Jesus pode ler o coração e saber quem será salvo e quem irá se perder. Mas não é porque Deus sabe que Deus interfere. Aliás, Deus faz o convite e dá todas as oportunidades para a pessoa se salvar. Talvez o exemplo mais forte que tem na palavra de Deus, um dos, né? Mas um que chama bastante atenção é quando na cerimônia do lava-pés, ali antes da instituição da Santa Ceia, Jesus Cristo, ele vai lavar os pés, né? A cerimônia da humildade. E ele lava os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas o iria trair. Jesus lhe deu a oportunidade até o fim, para que ele pudesse se arrepender e se salvar. Jesus sabe quem vai se salvar. Deus sabe, porque Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe quem vai se perder. Mas não é Deus definindo quem vai se salvar e quem vai se perder. É porque ele é onisciente, ele sabe. É como se você assistisse um filme e você, depois de assistir esse filme, você convida alguns amigos para assistir esse mesmo filme. E você então diz o que vai acontecer no final. Por quê? Porque você já assistiu. Mas não é porque você disse o que vai acontecer no final que o filme vai acabar daquele jeito. O filme já ia acabar daquele jeito, você só sabia. É mais ou menos isso, né? Um exemplo bem pequeno, né? Que não representa toda a onisciência de Deus. É isso, Deus sabe todas as coisas. Então ele nos revela. Mas está em suas mãos tomar essa decisão. Ele pode dar forças para vencer os erros, né? Esse texto é maravilhoso, né? Eu vou ler aqui para você. Judas 24, talvez você fale assim, puxa vida, sou tão fraco, né? Não sei nem se meu nome já continua no livro da vida, ou se ele já foi, ou se ele já saiu. Então veja como a obra, Deus quer te ajudar e Deus quer fazer uma obra de restauração e transformação na sua vida. Em Judas 24 é dito assim, ó, ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória de Deus. Deus pode dar força para você vencer a tentação. Pode, e Ele quer dar força. Você não precisa ser um escravo do pecado. Também Jesus, ele pode apagar os nossos pecados. Talvez você esteja ali buscando uma vida de consagração, né? Buscando não pecar, não cair na tentação, e sabe, se aproximando de Deus, mas de repente, como ser humano, vai lá e você teve uma queda. João capítulo 1, 1 João capítulo 1 diz que Jesus ele vai perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É só você confessar, você não precisa ficar caído no chão. Imagine que você é um maratonista, então você se prepara todos os dias para correr uma maratona, né? Ou uma corrida normal, uma corrida de 5 quilômetros, né? Essas que são mais comuns, e aí você vai lá, ajusta ali, né, os seus exercícios para você se fortalecer, vai numa academia para você fortalecer os seus músculos, né? Tem uma alimentação diferenciada, porque a maratona, aquela corrida está chegando, e aí chega o dia da corrida, você começa a correr, tropeça e cai.
você vai ficar parado? Caído no chão? Não. Você é um maratonista. Você é um corredor. Você tem uma vida preparada para isso. Não é qualquer tombo que vai deixar você no chão. Você vai se levantar e vai continuar. A vida cristã com Cristo Jesus é assim, irmãos. É assim, meus amigos. Você está lá se esforçando, né, se aproximando de Cristo Jesus, andando nos caminhos do Senhor. De repente você tem um deslize. Você caiu, você tropeçou, pecou em pensamento, pecou em palavra, né, pecou em atos. Não precisa ficar no chão. Deus está pronto para lhe estender a mão e te levantar. Confesse o teu pecado, Deus vai te levantar do chão. Finalmente, não há, conforme Atos capítulo 4, verso 12, diz, não há salvação em nenhum outro nome. Jesus é o personagem principal e do principal tema na Bíblia Sagrada, que é a salvação. Jesus é o personagem principal também. É somente em Cristo Jesus que cada ser humano estará salvo. Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele falou assim, ó, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus João usou essa linguagem? Cordeiro de Deus aparece 26 vezes em Apocalipse. Lembre-se, o escritor do Evangelho de João é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Então é uma expressão joanina. Ele relata João Batista se referindo a Jesus como Cordeiro de Deus, e no Apocalipse ele continua, né, relatando ali o Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro? Isto traz uma lembrança do ritual do santuário. Se você não estudou sobre o tema santuário, entre em contato com o Felipe. Ele vai lhe ajudar. Esse tema você precisa entender. Esse tema é maravilhoso. No ritual do santuário, o cordeiro ele era sacrificado no lugar do pecador. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco que o salário do pecado traz a morte. O pecador merece morrer. Mas no ritual do santuário, Deus queria ensinar de maneira didática para que todos entendessem, o seu povo entendesse e todos entendessem qual seria a obra de salvação de Jesus Cristo. Lá no ritual do santuário, o pecador arrependido ia até o santuário levando um cordeiro ou um outro animal, mas vamos usar aqui a simbologia aí, o animal cordeiro, e ele morria no lugar do pecador, e seu sangue limpava o pecador do pecado. Ele tomava sobre si a culpa que traria a morte para o pecador e morria no lugar do pecador. Foi exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus tomou o nosso pecado sobre ele, por isso ele morreu na cruz do Calvário. Era para nós morrermos no nosso mesmo lugar. Eu deveria morrer porque eu sou um pecador. Mas Jesus Cristo, ele tomou a minha morte para ele. E em contrapartida, ele oferece a vida dele para mim. Assim ele faz com você. Ele tomou a morte que é para você, porque você é um pecador, você é uma pecadora. Mas se você aceitar a salvação que vem dele, somente por ele, ele vai tomar, ele já tomou a sua morte na cruz do Calvário e vai lhe dar a vida que ele conquistou para você. Apocalipse 1:5 diz que da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, olha lá, o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus Cristo derramou seu sangue para nos salvar. Deus nos ama tanto, irmãos. Deus nos ama tanto, amigos, que ele não ficou indiferente ao nosso sofrimento e sentença de morte. É assim, né? Como humanos que somos, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, nada mais natural, nada mais normal do que a pessoa ela pagar, né, pelo seu erro, né? Ela sofrer as consequências. E ninguém fica triste com isso. Ah, não, ele está acontecendo isso com ele porque ele fez tal coisa, né? Mas Deus nos ama tanto que quando a gente cometeu um erro, comete erros ainda, ele não fica indiferente, ele não ficou indiferente.
Jesus se fez homem e morreu em nosso lugar. Aqui diz que a Bíblia fala assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo versículo bíblico diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é uma realidade, a consequência da morte, a consequência do pecado, que é a morte, tanto a morte física, né, que não era para ninguém morrer, né, quando Deus criou o ser humano, não existia morte, mas especialmente a morte eterna, que é uma morte que não terá reversão, porque essa primeira morte, a morte física, a Bíblia chama de sono, para isso ainda há solução, que é a ressurreição quando Cristo Jesus voltar. Mas a morte eterna é irreversível. Então, por isso que a oportunidade é hoje. Jesus está oferecendo o dom gratuito de Deus, que é, em contrapartida da morte eterna, a vida eterna. Hebreus 4,15 diz assim, ó, não, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele sabe como nós somos fracos, ele sabe as provações que enfrentamos, ele sabe as tentações que nos assaltam, ele sabe todo o sofrimento da raça humana, porque ele também foi humano. A diferença é que Jesus não pecou. Nós somos pecadores, já pecamos muito. Só por um pecado já mereceríamos a morte. Agora imagina só, quantos pecados por dia? Em pensamento, por exemplo? Ah, você pensou mal de uma pessoa, você odiou uma pessoa em pensamento, você já está pecando. Você já merece a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer nos perdoar. Antes de tudo, diz 1 Coríntios 15:3, vos entreguei o que também recebi. Olha só que coisa, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por quê? Por que ele não morreu pelos pecados dele? O salário do pecado não é a morte? É, mas ele não pecou. Mas por que ele morreu? Ele morreu porque ele tomou sobre si o meu e o seu pecado. O seu e o meu pecado. Segundo as Escrituras. Jesus, o Cordeiro de Deus, nos libertou da condenação do pecado. Qual que é a condenação do pecado? A morte. Especialmente a morte eterna. Pagando o preço com a sua própria vida. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, vamos falar um pouquinho de Jesus no livro do Apocalipse. Olha só o protagonismo de Jesus. Ele é o personagem principal não só do Apocalipse. A gente vai ver daqui a pouco isso. Da Bíblia toda. Mas olha no Apocalipse. Olha como ele vai aparecendo em cada capítulo. Olha que interessante. No capítulo 1, entre outras coisas, isso aqui é só um tópico, né? Esse tópico poderia ser enriquecido com todas as ações e imagens de Jesus. Mas só para percebermos que Jesus ele está presente em cada capítulo do Apocalipse. Jesus ministra em nosso favor. Ele aparece ali, né? Entre os 7 candeeiros, com as estrelas nas mãos, entre o seu povo, entre a sua igreja. No capítulo 2, ele repreende os erros de sua igreja. Você vai ver que o capítulo 2 e o capítulo 3 compartilham o seu trono com os salvos, ele vai falar das 7 igrejas. Você vai estudar sobre isso ainda. No capítulo 4 e 5, Jesus é o centro e a razão de toda adoração. Ali vai aparecer o trono de Deus. Você vai ver que estudo fantástico vai ser esse. No capítulo 6, ele é o líder da igreja vitorioso. Começam os 7 selos. O Cordeiro de Deus entra a multidão dos salvos. O 8 e 9, ali das trombetas, ele recebe as orações e reprime os poderes do mal. O capítulo 10 é muito especial quando você estudar. Vai falar daquele livro que era doce na boca, com mel e amargo no estômago. Ali Jesus anuncia que não haveria mais demora. No capítulo 11, ele recebe de Deus os reinos do mundo. No capítulo 12, que está no centro do Apocalipse,
Ali diz daquela grande batalha, né, entre Jesus e o dragão, né? E ali diz que o filho prometido conquistou, venceu a morte e subiu ao trono no céu. O capítulo 13, que é o famoso capítulo das bestas do Apocalipse, diz ali que Jesus é o autor do livro da vida. E o que é o livro da vida mesmo? É o livro onde estão os nomes dos salvos. Mesmo em meio a toda a convulsão mundial, de união de poderes, a perseguição que virá ao povo do Senhor, né? Ali os movimentos dos poderes representados pelas bestas e tudo mais, que vai dar o pano de fundo para a última batalha e tudo mais, para a última mensagem que será pregada ao mundo. Ali no meio de tudo isso, de todos esses símbolos, Jesus aparece como o autor do livro da vida. No capítulo 14, ele envia a última mensagem de misericórdia ao mundo. Ali fala das 3 mensagens angélicas. 15 e 16, ele destrói o reino da apostasia, que vem falando ali das pragas. 17 e 18, ali falando de Babilônia. Ele faz um chamado, né? É o famoso alto clamor, chama o povo para sair de Babilônia. No capítulo 19, ele é o vitorioso rei dos reis e senhor dos senhores. A gente falou lá no começo, né? A hora que chegar nesse estudo vai ser maravilhoso. No capítulo 20, ali aparece a prisão de Satanás por 1000 anos. E Jesus é quem o prende, envia o seu anjo poderoso para o prender e no final vai destruir o inimigo. No capítulo 21, ali o mundo recriado, irmãos. Deus, uma promessa maravilhosa, enxugará dos olhos toda lágrima. E no capítulo 22, a recompensa final, o juiz que dá a recompensa final. Jesus é o personagem principal da Bíblia também. Olha só, a título de exemplo, no Antigo Testamento, haviam muitas profecias acerca de Jesus Cristo. Uma dessas profecias, né, disse assim, em Isaías 7,14, que o Messias nasceria de uma virgem, e em Miqueias capítulo 5, verso 2, que ele nasceria na cidade de Belém. Isto se cumpriu rigorosamente da maneira como foi profetizado. O Novo Testamento trouxe exatamente esse cumprimento, Jesus Cristo nascendo de Maria, da Virgem Maria, e na cidade de Belém. E agora, João 17,5, Jesus ele diz assim, ó, depois que ele venceu o mundo, depois que ele venceu a morte, depois que ele se tornou o nosso Salvador, e agora, na parte da glorificação, glorifica meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus está no céu, irmãos, e olha o que essa passagem, no céu glorificado, e olha o que essa passagem de 1 Pedro diz, capítulo 1, versos 18 a 20, que a salvação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Muitas pessoas acham que pode comprar tudo com o dinheiro, né? Mas a salvação é somente em Cristo, como lemos no livro de Atos, não há nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos. É em Cristo Jesus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, né, sem mancha. Jesus Cristo era perfeito, é perfeito. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E ainda, caminhando já para o final, por isso, veja a promessa, meu irmão, veja a promessa, meu amigo, minha amiga, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hoje, Cristo Jesus se tornou o nosso Salvador perfeito, a oferta perfeita e o nosso sumo sacerdote perfeito. Tudo aquilo que o santuário terrestre, todo o seu cerimonialismo, todo o seu ritual representava a pessoa de Jesus e a obra de Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo está no céu, fazendo um trabalho de intercessão. Ele intercede por você e por mim. A intercessão dele é ininterrupta. Veja, sua vida pode mudar. Basta aceitar o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus em sua vida.
Não existe vitória perdida para Jesus. Ele foi um vencedor quando esteve aqui, ele venceu tudo. Venceu cada tentação, passou por cada provação, teve a vitória sobre o pecado, teve a vitória sobre a morte, e hoje ele intercede para que nós nos tornemos vitoriosos também. Deus quer nos dar a vitória sobre o nosso pecado, nos dar vitória sobre cada tentação que nos assalta. Ele quer nos dar a salvação, escrever o nosso nome no livro da vida, para que naquele grande dia do retorno dele, você e eu possamos estar preparados para encontrar com ele nas nuvens do céu. Deseja você ter o nome no livro da vida? Eu acho que essa é a pergunta mais fácil de responder. Todos desejamos, né? Mas para isso você precisa talvez tomar algumas decisões. A decisão de colocar Jesus não apenas como Salvador, reconhecê-lo como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Chegou o momento de suplicar a Deus para que Ele o ajude a vencer cada pecado que você tenha acariciado, a lhe dar forças para não cair nas tentações, a viver uma vida consagrada junto com o Espírito Santo transformando a sua vida. Esse, então, foi o tema do protagonista. Eu queria fazer uma consideração final, não sei se o Felipe vai querer fazer alguma observação, ou já posso fazer a consideração final? Felipe? Aí, voltou, Filipão. Muito obrigado, irmão, por ter compartilhado essa mensagem conosco, né? Podemos aprender muito através da pessoa de Jesus Cristo, está atrelada ao estudo do Apocalipse também, né? Como o irmão disse, ele é o personagem principal não só do estudo do Apocalipse, mas também de toda a Bíblia, não é? Não gostaria de fazer uma oração final, e nós estaremos encerrando o estudo desta noite. Lembrando que no próximo sábado nós teremos um novo convidado para o tema de número 4, as boas notícias reveladas. Quais são essas boas notícias, essas boas novas? Não perca, a partir do próximo sábado, a partir das 20 horas. Felipe, então, o irmão pode fazer a oração final e nós, então, estaremos encerrando a live. Lembrando que o irmão disse que tem um canal no YouTube, é isso, irmão? Eu tenho um canal, ainda vou colocar alguns vídeos lá, começar, né? E depois eu passo para você, né? Esse canal qual é, se você puder pedir para os irmãos aí, né, se inscreverem, né? Mas quando a gente ativar ele de vez, a gente passa para você também. E aí a gente caminha junto aí. Com certeza. O irmão depois me manda o link, e o link desse canal irá ficar na descrição desse vídeo, tá ok? Qual é o nome do canal, irmão? Espírito Profecia. Espírito Profecia, né? Então, se inscreva no canal lá, ative o sininho, acompanhe os vídeos lá, para você não perder no detalhe das boas novas que o Senhor quer nos trazer através da sua palavra, ok? Meus irmãos, então vamos ficando por aqui, né? Eu agradeço muito ao irmão Rodrigo ter aceito o convite, né, para estarmos juntos estudando a sua palavra, o livro do Apocalipse, né, que é um livro importante, né, para a nossa salvação. Livro de Daniel, livro de Apocalipse, nós devemos estudar cada vez mais para obter conhecimento e sabemos exatamente em que ponto estamos na história da humanidade, ok? Da história desse mundo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e colocar nos comentários o que você achou sobre o tema, sua opinião. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o número que está abaixo aí. 011 971953040. Esse é meu zap, tá? Meu WhatsApp. Pode entrar em contato lá que a gente conversa mais sobre esse tema, tá ok? Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite, tá bom? Quem sabe, irmão, poderá voltar ainda nessa temporada, né, para estudarmos os estudos que virão à frente aí, tá bom? Eu gostaria que o irmão fizesse uma oração, né? E aí, irmão, fazendo essa oração, nós estaremos encerrando essa live. Eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição. Eu gostaria de, antes, fazer uma pequena consideração final, ainda com o tema protagonista do Apocalipse, né, Jesus Cristo em mente, é que, assim, quando nós enfrentamos problemas,
dificuldades na nossa vida, às vezes o nosso olhar fica muito fixo nessas dificuldades, nesses problemas. Mas vamos fazer que Jesus seja também um protagonista da nossa vida. Não fique olhando para os problemas. Ore para Jesus. Jesus é maior que os problemas. Então, Jesus também quer ser o protagonista da minha e da sua vida. Permita que ele seja não apenas o seu Salvador, mas o Senhor da sua vida também. Então, vamos orar. Bondoso Pai, queremos agradecer a Ti pela bênção que é a salvação oferecida por Ti através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus um dia veio até essa terra, se fez homem, se tornou o Cordeiro de Deus, cumprindo todo aquele ritualismo do santuário, morreu na cruz do Calvário sem ter pecado, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, e a vida que ele conquistou hoje ele a oferece para nós, e nós queremos, ó Pai, aceitá-la. Queremos reconhecer que somos pecadores, pedir perdão pelos nossos pecados e suplicar que Cristo Jesus seja o nosso Salvador e, além de nosso Salvador, que Ele seja o nosso Senhor, o protagonista da nossa vida. Que Cristo Jesus, através do Teu Santo Espírito, possa modificar, mudar, transformar a nossa vida e nos preparar para um dia encontrarmos com Ele, com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, nesse momento, estaremos encerrando essa live. Lembrando que o próximo estudo é a partir do próximo sábado, dia 11/3. Você é o meu convidado especial, ok? Você que ficou aí assistindo essa live com quase 1 hora de duração, né? Espero que você tenha gostado. E compartilhe com seus amigos essa live aí para que mais pessoas também possam ter um pleno conhecimento das profecias e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.